Ricardo Rose, e a vice do Nunes, hein? Uma vaga extremamente disputada, poderia ter sido da Marta em algum momento, os bolsonaristas não gostaram, enfim. E agora saiu uma indicação do Bolsonaro pelo coronel Ricardo Nascimento de Melo Araújo, ele que é coronel aposentado da Polícia Militar, foi inclusive comandante da Rota, foi presidente do CEAGESP em 2020, é o nome indicado pelo Bolsonaro para ser vice do Nunes. Mas não é algo batido martelo. Tem o Nico, delegado, que é secretário adjunto de Segurança Pública, que está no radar também. O Fábio. Alguns outros. Quem, Wilson? O Fábio. Fábio Van Garten. Fábio Van Garten. Tem alguns outros. A Sonaira também está. Tem uma disputa aí. Como é que vai ficar agora a vice do Ricardo Nunes ou Ricardo Rose? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão aí. A gente tem que esperar o posicionamento do Ricardo, que eu acho que não tem tanta pressa nessa indicação. O Ricardo Nunes aí acho que vai segurar um pouco mais, vai deixar a coisa acontecer um pouco mais. Muitos nomes apareceram para ser vice do Ricardo. Lá atrás já tinha a história do Nico, o próprio Derrite já entrou na disputa. O Fábio Van Garten, que trabalhou no governo Bolsonaro, já foi uma das primeiras indicações lá atrás. Indicação, assim, extraoficial, né? A própria Sonaira agora, que é vereadora na cidade de São Paulo, licenciada, é secretária estadual, enfim, todas conectadas no entorno de Jair Bolsonaro. É um fato que o tema segurança pública vai estar forte na pauta de 2024, então, para ligados a Jair Bolsonaro, a indicação deve ser de alguém muito ligado à segurança pública. Agora tem o nome do coronel, que é uma possibilidade. Temos que aguardar o Ricardo Nunes, o prefeito, se posicionar. E eu acho que ele vai segurar um pouco mais isso, vai cozinhar um pouco mais isso, o máximo que ele puder, talvez até próximo ali à época das convenções partidárias, em torno de junho, para poder, então, se posicionar como seu vice. Aí, o Ricardo é atual prefeito, tem a máquina na mão, tem um conjunto de partidos que é muito importante, porque quanto mais partido, mais candidatos a vereador para poder, então, levar o nome do prefeito na periferia. Tem a desvantagem de ser ainda desconhecido, afinal de contas, Ricardo Nunes era vice de Bruno Covas, né? Assumiu a prefeitura no começo do mandato, mas ainda não tem um nome conhecido por todos os paulistanos. Enfim, tem muita água para rolar aí de baixo. O Diego Tavares, muito rapidamente, aqui, ó, segundo o jornal O Globo, o Ricardo Nunes teria dito o seguinte: diferente do adversário, a decisão final vai ser minha. Vai conversar com o Bolsonaro, com o Tarcísio, para tomar a decisão. E aí, como é que você avalia? Pois é, mais um indicativo de que São Paulo não tem uma candidatura de direita. Se o que tem de mais de direita na chapa do Ricardo Nunes seria a indicação do Bolsonaro, tirando a possibilidade dessa indicação, nós temos aí uma candidatura, enfim, vamos dizer ao centro para não dizer centro-esquerda, né? E eu digo isso porque nós começamos a pauta aqui falando do Kim Kataguiri, que inclusive divide seu tempo entre as atividades como deputado e a apresentação aqui do programa Linha de Frente. Deputado Kim Kataguiri. Que sacanagem. Eu vejo com bons olhos a candidatura dele, que é a possibilidade de que São Paulo tenha uma candidatura efetivamente de direita, que congregue os valores de direita. Haja vista que o Ricardo Salles, como todos nós já sabemos, como ele mesmo declarou, está fora do processo. Quer complementar, Wilson? Você tem bastidor, né, Wilson? Conta pra gente. A decisão. Pera aí, mas não guarda nada não, hein? Conta pra gente aqui o que você tá sabendo. Wilson Pedroso. A decisão do vice não é para agora. Num conjunto, o Ricardo falou bem, o conjunto de partidos de uma chapa como o do Ricardo Nunes, você não toma uma decisão em janeiro para quem é seu vice. Vou te dar um exemplo do Bruno Covas. Nós tivemos vice, o Celso Russomano, que por algum momento balançou, entrou o Datena, que, para variar, desistiu no dia da eleição. Eu te conto como que é. Ele me ligou e falou assim, olha, eu já não apareci no rádio, mas tem a TV. Aí, de repente, começa a pingar a coisa, olha, o Datena entrou na TV. E aí virou Ricardo Nunes. 3 vice. Um numa época quando o Bruno ainda não tinha doença, que foi o Russomano. O Datena apareceu, o Bruno já tinha a doença e nós estávamos na época da pandemia, e no final acabou caindo o Ricardo Nunes, que era um vereador, presidente do PMDB, não quero diminuir ele, mas não dá para falar que a expressão visual do Datena era igual ao do Ricardo Nunes, que era presidente do PMDB municipal e vereador. E hoje é prefeito da cidade de São Paulo. Então, a decisão não é para agora, porque tem muita costura e articulação que acontece na última semana. Quando tu fala que está tudo bem, não, estou com você, está tudo bem. Na última semana, começa a articular tudo de novo. Não, porque eu não tenho vice, porque minha chapa não ficou boa. É na última semana que se toma a decisão. Ô, Felipe Monteiro, eu quero te ouvir, porque me parece que essa decisão do vice do Ricardo Nunes depende muito se vai sair ou não a candidatura do Kim. Se sair uma candidatura de direita, logo ele precisa se colocar nessa disputa com o vice
à direita, para não perder esse voto importante nas eleições. Se não sair uma candidatura à direita como do Kim Kataguiri, se ele for o mais à direita dos viáveis, aí para ele fica viável ter uma vice mais à esquerda, para garantir a direita e buscar votos nos oponentes. Uma vice à esquerda? Não, o Ricardo Nunes. Bom. O Ricardo Nunes. Eu acho que ele espera se consolidar a candidatura ou não do Kim para tomar a decisão do vice. Saindo o Kim, um candidato à direita, não saindo o Kim, um candidato mais centro. Isso que eu falo, a decisão não é agora. Exato. Eu discordo um pouquinho aqui do Ilcinho, e que vocês colocaram aqui pelo seguinte motivo, né? Tá se mostrando que vamos ter em São Paulo a polarização em nível nacional. Até pelo teor das últimas declarações do Boulos, falando que é a esquerda contra o bolsonarismo, dá para entender claramente que vão querer trazer a polarização nacional de volta para o debate municipal. E se isso acontecer, o Nunes não tem outra escolha a não ser colocar um bolsonarista na vice-prefeitura. E aí, os limites de escolha do Nunes são bem menores, né? Vai ter que ser realmente o que o Bolsonaro quiser que ele coloque lá. Não dá para fugir disso. E o Kim, apesar de estar fazendo uma excelente pré-candidatura, Nelsinho, trazendo proposições para São Paulo, ele tem um problema claro ali, porque ele está montando um novo partido. Qual partido político vai dar legenda para o Kim sair candidato a prefeito, sabendo que em 2 anos ele vai ter um novo partido político? É complicado o jogo ali. Você acha, Ricardo? Eu concordo com o que o Felipe falou, com a análise dele, colocaria um detalhe a mais. O Kim está no União Brasil, que é um partido presidido aqui pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite, que é uma pessoa extremamente forte dentro do União Brasil e que já está alinhado com o prefeito Ricardo Nunes. É o grande desafio do Kim conseguir fazer com que o União Brasil dê legenda para ele. E ele falou certo, eles estão trabalhando para ter uma nova legenda partidária, o que enfraquece ainda no município a possibilidade dele ter essa legenda. E ele não tendo a legenda, não há uma candidatura à direita, aí o Ricardo Nunes tem um espaço para crescer para esse lado aqui, aceitaria, talvez, lá na frente, uma composição de um vice mais de centro-direita.